Temos bomba atômica contra o senhor Sérgio Moro. Dois ex-ministros do Bolsonaro, Sérgio Moro e Onyx Lorenzoni, foram aí citados pela Polícia Federal como beneficiários diretos do esquema que roubou bilhões de aposentados ali do INSS. Você deve estar falando, peraí, Thiago, mas a Globo, a Daniela Lima não falou que era o governo Lula quem estava roubando o INSS? Aí depois o Nicolas falou, não era culpa toda do Lula? Pois bem, quem diria, né, que o esquema que começou no governo Temer, mas que realmente se aprofundou muito no governo Bolsonaro e que foi descoberto agora no governo e começou a ser investigado no governo Lula, quem diria que os bolsonaristas eram os principais beneficiários, né? Que coisa! O Onyx Lorenzoni, por exemplo, era o ministro da Previdência do Bolsonaro. Ele é quem fazia as regulamentações de todas as associações do INSS. O Sérgio Moro era o ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele foi avisado em 2020 que tinha ali um esquema no INSS e não fez absolutamente nada. Mais do que isso, quando foi avisado, sabe o que o Moro fez? Não é que ele fez nada, não. Ele piorou. Ele trocou algumas regulamentações para facilitar o esquema. E quem está dizendo isso não sou eu, Thiago dos Reis, de jeito nenhum. Quem diz isso é a Polícia Federal. Então a Polícia Federal mandou aí para o Supremo Tribunal Federal a investigação do INSS. Isso mesmo. A operação Sem Desconto, que começou aí na primeira instância, pegou dois ex-ministros do Bolsonaro, eu estava falando doce em espanhol, dois ex-ministros do Bolsonaro, e agora a investigação está no Supremo Tribunal Federal, foi sorteado um relator e olha, o Sérgio Moro deve estar tendo tremeliques de pânico. Por quê? Porque o relator é o senhor Dias Toffoli. Se você não sabe, tem muitas conversas aí da Vaza Jato que mostram que o objetivo do Sérgio Moro era prender o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Inclusive, tem aí inúmeras provas na Lava Jato de que o então juiz Sérgio Moro, junto com o Deltan Dallagnol, que era o procurador da Lava Jato, eles investigaram ilegalmente o Toffoli, investigaram ilegalmente, inclusive a esposa do Toffoli. Agora você consegue imaginar o Toffoli, relator de uma investigação que pega roubo de dinheiro de milhões de aposentados pelo Sérgio Moro? Olha, o Toffoli deve ter, quando chegou aí a informação para ele de que ele seria o relator, ele deve ter aberto um champanhe e comemorado com a esposa dele. Ainda mais que tem mais uma coisa aí envolvida nisso. Desde que o Lula ganhou a eleição, o Toffoli está tentando bajular o Lula de todas as maneiras possíveis. Ele chegou aí num encontro em público, chegou a tentar apertar a mão do Lula e o Lula... Aí ele pediu pro Lula, olha Lula, eu quero ter uma conversa aí em particular contigo, e o Lula falou, não. Por quê, Thiago? Porque o Toffoli, durante o governo Bolsonaro, quando o Lula estava ali sequestrado pelo Sérgio Moro, morreu o irmão do Lula. E caiu no Toffoli decidir se o Lula poderia ir ao enterro do irmão ou não. Se você não sabe, o Lula, quando ele era pequeno, o pai do Lula, ele saiu lá do sertão nordestino e foi para São Paulo. E o pai do Lula deixou o Lula pequenininho, com 4 ou 5 anos de idade, com os irmãos. E quem cuidava do Lula como um pai mesmo, durante toda a sua vida, era o seu irmão mais velho. O pai do Lula, depois, a família foi fazer uma surpresa e visitá-lo lá em São Paulo, no estado de São Paulo, descobriram que ele tinha outra família. Então Lula não tem uma ligação assim com o pai dele. O pai dele, para ele mesmo, era o irmão. E aí morreu o irmão, e o Toffoli fez a maior palhaçada do mundo, que até hoje não foi perdoada pelo Lula, e olha... Concordo com o Lula, eu não perdoaria nunca. Ia deixar o Toffoli se arrastando para sempre. Que é, ele falou, olha, você não pode ir lá no funeral do seu irmão, mas a gente vai levar o corpo dele até um lugar lá no exército, e aí a gente pode te levar até o exército para você ver o corpo do seu irmão. O Lula falou, pô, que palhaçada. Vai tirar o corpo do cara, transferir para não sei onde, desrespeito demais aí com o cadáver, vá, não vou mais, não quero ir. Dane-se, Toffoli. Então o Lula não fala com o Toffoli, e se você não sabe, muitos ministros do Supremo, é o caso do Barroso, do Fachin, esses aí que na hora de prender petistas sem prova eram rápidos, aí depois todo o mal que eles plantaram se voltou contra eles, né? Esses ministros se aproximam de quem está no governo, no caso agora é o Lula, porque quando tem uma indicação para fazer num TRF, ou seja, para desembargadores, para juízes do trabalho, do Tribunal do Trabalho, para juízes do TST, esses ministros querem dar sua indicação e colocar gente aliada a eles. Eu te dou um exemplo, a indicação do Cássio Nunes Marques para o STF foi do Gilmar Mendes, mesmo num governo Bolsonaro, foi do Gilmar. E numa reunião na casa do Toffoli, inclusive,
Para você ver como as coisas são. E aí, o Toffoli quer se aproximar do Lula, óbvio, ele foi indicado pelo Lula, se você não sabe, ele era advogado-geral da União do Lula. Inclusive o Toffoli tem um irmão que é especial e o Lula sempre tratou bem, inclusive quando assinava leis ali para mais direito para as pessoas especiais, o Lula sempre chamava o irmão do Toffoli e tudo. E aí o Toffoli retribuiu dessa maneira para o Lula. Agora o Toffoli, que foi perseguido pelo Sérgio Moro, quer aí se dar bem com o Lula, tem a chance de matar dois coelhos com uma cajadada só, porque tá fácil. Tem muito crime. Vou ler aqui um trecho do que diz a Polícia Federal sobre este ministro do Bolsonaro, que é o Onyx Lorenzoni, que era o ministro do INSS, ministro da Previdência, e que recebeu 60 mil reais de um dos empresários que estava roubando os aposentados. É engraçado, né? Se a comunicação da esquerda fosse boa, principalmente dos parlamentares nesse caso, que o governo não pode fazer comunicação para atacar aí os outros, mas os parlamentares, o Brasil inteiro estava sabendo disso. Eu pergunto pro Antonista, você sabia dessa informação? De que o Toffoli recebeu? Se você sabia, você viu onde? Aqui no Plantão Brasil. Mas você sabia que o Toffoli não, o Onyx Lorenzoni, você sabia da informação de que o Lorenzoni e o Sérgio Moro estão sendo investigados pela Polícia Federal e foram citados nesse esquema? Sim ou não? Só diz aí pra gente saber, né? Se tá funcionando aí a comunicação da esquerda ou não. Pois bem, segundo a Polícia Federal, eles acharam ali, em operações de busca e apreensão, cadernos. E esses cadernos investigatórios que compõem o arcabouço da operação sem desconto, foram mencionados aí Fausto Pinato, que é um deputado do Partido Progressista de São Paulo, partido do Arthur Lira, e do Ciro Nogueira, Onyx Lorenzoni e Sérgio Moro. No caso aí do Onyx Lorenzoni, ele falou que foi uma coincidência infeliz, porque uma das associações que roubava os aposentados funcionava no mesmo endereço do gabinete dele. Só que não é coincidência, porque o dono da associação doou 60 mil reais pro Onyx, para a campanha dele. Se o dono da associação, lembrando, ele tem empresa offshore, quer dizer, é uma empresa de fachada no exterior. Se ele doou para todo mundo ver 60 mil, quanto que esse cara não pagou de propina para o senhor Onyx Lorenzoni no exterior? Porque você deve saber que a propina para um político não vai ser paga no Pix dele. Vai ser paga no exterior, em outro lugar, ou por meio de favores. Talvez, quem será que paga o aluguel aí do gabinete do Onyx? Bom, esse não precisa investigar não, nós pagamos, é dinheiro público. Mas que coisa, para quem será que ele paga esse aluguel? Para quem será que vai o dinheiro desse aluguel? Que era o local que funcionava uma associação que roubava pessoas aposentadas. Estranho, né? Então você vê que a própria matéria do Estadão que cita isso aqui trata o Onyx como um inocente, né? Ainda fala, olha, o ex-ministro explica que é tudo uma coincidência infeliz e da versão dele. Mas também cita o relatório da Polícia Federal. Frise-se que Onyx foi ministro do Trabalho e Previdência de julho de 2021 a março de 2022, período exato em que os acordos de cooperação técnica da AMAR é essa associação cujo dono doou pro Onyx Lorenzoni e que funcionava no mesmo endereço do gabinete dele, coincidências infelizes, segundo ele. Os acordos de cooperação técnica da AMAR e demais entidades foram entabulados perante o INSS, o que deu aso aos descontos fraudulentes, ou seja, foi justo nesses 9 meses em que ele era ministro da Previdência, que ele pariu aí todo o escândalo de corrupção. Então já vinha ali tendo descontos desde 2017. Porém a coisa era pouca, até que chegou ali 2022 e explodiu. Por quê? Porque, segundo a Polícia Federal, o Onyx Lorenzoni passou a trocar as regras. Teve uma matéria no Jornal Nacional, mais ou menos um mês e pouco atrás, que mostrava como, no governo Bolsonaro, quando foram avisados ali de que tinha muita irregularidade, ou então o ministro Onyx Lorenzoni e o presidente do INSS, que foi indicado pelo Onyx e pelo Bolsonaro, eles trocaram todas as regras, e aí quando as entidades foram banidas ali por alguns dias, eles trocaram qual era o órgão dentro do INSS que verificava se as entidades podiam fazer descontos ou não. E colocaram ali num órgão que já estava tudo ajeitadinho para eles poderem continuar a roubalheira. Se o Brasil for um país sério, Onyx Lorenzoni será enjaulado. Inscreva-se aqui no canal que nos próximos dias teremos mais novidades sobre isso. Eu vou acompanhar esse caso com uma lupa para você, tá?